Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Nesse instante quero ler um texto que encontra-se em Colossenses, capítulo 2, verso 14, apenas parte desse texto. E cancelou a escrita de dívida. Dou um tema para esta mensagem: dívida paga. Todo homem e mulher, mesmo ao nascer, já trazem consigo uma dívida para com o Criador, como resultado do pecado original. Pois a partir de Adão e Eva, devido à desobediência de ambos, todos os seres humanos herdaram e passam às suas posteridades a semente maligna do pecado. Ninguém é inocente perante o Senhor. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo assim deixou escrito sobre essa terrível realidade. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 na NVI. E por Deus ser justo em toda a sua essência, aplica o justo castigo em todos os que pecam, pois Paulo também deixou escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Resumindo, todo homem e mulher devem uma conta impagável para com o Senhor. Essa conta é tão alta quanto a altura dos céus à terra. Mesmo se cada um de nós tivesse todos os recursos financeiros do mundo, isso ainda não daria para sanar o débito que tínhamos com Deus. Quando lemos aquela parábola, a do credor incompassivo, dá para termos uma ideia mais ou menos aproximada da impossibilidade de a dívida ser paga. Essa parábola se encontra em Mateus 18, versos 23 a 35. Leia depois e tire as suas conclusões. O rei dessa parábola representa o nosso Deus, e o credor representa os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas impossibilidades de quitar a nossa altíssima conta para com Deus. É por isso que somente o perdão pode cancelar aquela impagável dívida. Na parábola, vemos o rei perdoando toda a dívida que o servo tinha para com o rei. Naturalmente, o que Jesus quis nos ensinar foi uma grande lição sobre o perdão. Deus também nos perdoou em Cristo. Paulo escreveu: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Colossenses 2,14. Isso significa dizer que a nossa conta nos condenava diante do Senhor, pois não seria possível saná-la, quitá-la, cancelá-la. Porém, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, pagou todas as nossas dívidas que tínhamos para com o Senhor. É bom lembrarmos que, antes de Cristo quitar toda a nossa dívida, o nosso débito para com o Senhor a cada dia crescia, se avolumava. Dívida paga, aleluia! Contudo, o Senhor Jesus Cristo fez um altíssimo sacrifício para cancelar os nossos pecados, ao ponto de pagar esse débito com o seu preciosíssimo sangue. Há muitos textos na Bíblia que demonstram que foi o sangue de Cristo derramado por nós que nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. Eis o registro apocalíptico. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. Pronto. Dívida paga, pecados cancelados, agora Cristo nos reconquistou para Deus. É bem verdade que de vez em quando ainda pecamos, falhamos e desagradamos ao Senhor. Entretanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo não nos domina mais, e sim Cristo. A fórmula é continuarmos sob a dependência dele. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Irmãos e irmãs amigos, não permita que o pecado vos domine. As nossas dívidas foram pagas totalmente, mas isso não significa brincarmos com o pecado. Não podemos agir como o servo do rei fez com o seu conservo, que lhe devia uma dívida pequeníssima. Continue perdoando as falhas de seus irmãos, pois, agindo assim, teremos crédito de comunhão com Deus e não crédito para pecarmos.